Sejam bem-vindos a este momento, um momento especial em que vamos tratar de um assunto tão importante para as nossas vidas. Nada mais, nada menos do que o combate espiritual. Contudo, porque sou uma cara nova aqui no canal, é importante que conheça minimamente um pouco mais sobre mim. O meu nome é Nuno André, tenho 38 anos, estudei Teologia e acabei por me profissionalizar ou por me especializar na área da demonologia. É sobre isto que vamos falar. E porque é importante falarmos com o coração, falarmos também com a razão, mas acima de tudo que as palavras sejam inspiradoras, vamos pedir a Deus que nos inspire, que nos acompanhe para que tudo aquilo que aqui seja dito tenha impacto nas nossas vidas, mas que seja a sua própria obra. Por isso convido-vos a rezar um Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mas livrai-nos do mal. Este pode ser um mote para introduzirmos o tema. O que é, afinal, o combate espiritual? Quando falamos de Deus, quando falamos do diabo, quando falamos do demónio, do bem, do mal, o que é que afinal, ou a que é que afinal nós nos dirigimos e o que é que queremos dizer com isto? E o tema não é fácil, é um facto. Não é nada fácil falar de assuntos que tocam nos assuntos de Deus. E talvez por isso mesmo vamos começar por olhar para o catecismo. Porquê? Porque o catecismo é uma súmula, é um resumo daquilo que é a nossa fé enquanto cristãos, enquanto católicos. E, nesse sentido, eu gostava não de pegar nos primeiros capítulos ou logo no primeiro tópico, queria saltar e ir imediatamente para o ponto 40. E o ponto 40 diz-nos o seguinte: mas dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem, ao falar de Deus, também o é. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Pois bem, somos então limitados. E dado que estamos numa espécie de aula, vamos assim dizer, vamos perceber o que é isto de sermos limitados e de sermos humanos. É que, na realidade, o facto de sermos limitados faz com que tenhamos a consciência de que, ao contrário de Deus, ainda que sejamos criaturas próximas dele, enquanto criaturas não somos perfeitas. Enquanto criaturas temos limitações. Limitações na forma de pensar, limitações na forma de ser, de estar e também de agir. E por isso a nossa linguagem, que desde muito cedo vamos adquirindo como forma de nos relacionarmos com o mundo, ela é limitada. Pensemos o seguinte: enquanto crianças, conseguimos apontar, conseguimos fazer um gesto, conseguimos, através do choro ou do sorriso, dar a entender à nossa família exatamente aquilo que nós queremos. Depois vamos aprendendo palavras e vamos aprendendo a construir frases. E só muito mais tarde é que somos capazes de verbalizar exatamente, ponto por ponto, aquilo que dizemos. Só que o fenómeno é este. É que a certa altura há coisas que nós sentimos, e até dizemos sentimos cá dentro, não é? E apontamos para o coração, podemos também apontar para a cabeça, mas aquilo que nós sentimos é tão forte, é tão extraordinário, que não conseguimos encontrar palavras para dizer. E como não conseguimos encontrar palavras, só temos duas formas. Ou simplesmente o dizemos, portanto, eu não consigo dizer por palavras aquilo que estou a sentir, ou então podemos usar imagens. Dizer que é qualquer coisa parecido com, qualquer coisa que se aproxime a. E é isto que o catecismo nos está a dizer. Enquanto seres humanos, quando queremos falar da questão de Deus, o que é que Deus é ou quem é que Deus é, nós, porque somos limitados, não somos capazes de dizer exatamente aquilo que Ele é. Não somos. Estamos sempre aquém. E podem me perguntar, então, mas Deus é amor? Sim, é amor, mas também é mais do que isso. Deus é esperança. Sim, Deus é esperança, mas é mais do que isso. Porque, na verdade, aquilo que Deus é na nossa vida, nós sentimos cá dentro.
nós pensamos, nós rezamos, e aquilo que ele significa para nós vai sempre muito além das palavras que podemos dizer sobre ele. Ora, este é também um dos pontos. Se somos limitados, então como é que nos atrevemos a falar de Deus? Como é que somos capazes de escrever tanto, de dar tantas lições, seja na catequese, seja na homilia? Bom, é que muitas vezes nós não estamos a falar de Deus, estamos a falar dos homens. Estamos a falar da humanidade, estamos a falar daquilo que é a nossa vida no dia-a-dia e depois introduzimos a ideia de Deus. Ou podemos encarar Deus como um Criador que foi aquele que formou o mundo no seu todo e depois está distante de nós e simplesmente vivemos as nossas vidas como se Ele simplesmente não existisse. Ou então podemos entender que há uma relação direta entre o ser humano, que consideramos ser criatura, e Deus, que é o nosso Criador. Então, se Deus está num outro plano, um plano que está fora da Terra, nós dizemos que está no céu ou nos céus, ou seja, está muito longe de nós, onde a nossa vista até consegue alcançar parcialmente, mas não conseguimos lá chegar porque há sempre mais para lá. Então nós que queremos contactar com Ele, nós que queremos chegar até ao Criador, como é que o podemos fazer? Que meios é que temos? Se Ele não é matéria, certamente que não será então com um método científico para estudar a matéria. Mas Ele também não é só um pensamento. Ele continua a ser muito mais do que isto. Deus é, portanto, algo, e já estou a usar o é. Deus é sempre qualquer coisa a qual nós nos queremos referir e por isso, de facto, Ele é a esperança, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é Jesus Cristo, Ele é cada um de nós. E uma vez mais, realço aquilo que começámos por aqui dizer. Tudo o que possamos dizer que Deus é, Ele é sempre mais. E por isso, então, o Catecismo acaba por nos dar esta ideia que somos limitados e, por isso, o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar leva-nos a podermos falar de Deus. Então, somos limitados no que pensamos, somos limitados no que dizemos e é um risco, portanto, escrever em absoluto o que é que Deus é. Mas vamos continuar pelo seguinte. Ora, Deus transcende toda a criatura. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir Deus, inefável, incompreensível, invisível e impalpável, com as nossas representações humanas. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. Isto estamos a sublinhar o que acabámos de dizer há poucos minutos atrás, mas também estamos a fazer uma outra coisa. Estamos a entrar num sério problema quando se trata de falar de ilustrações que nos espelham o que é, quem é Deus. E por isso a ideia do que é incompreensível e ilusório. Mas na realidade Deus não é uma ilusão para o ser humano. No nosso dia-a-dia nós relacionamos-nos com Ele e é nessa medida que nós o vivemos. Ou seja, Deus, na minha vida, acaba por ser uma certeza na relação. E é curioso porque quando nós nos relacionamos, nós sentimos muito e quando somos tão amigos de alguém, quase não precisamos de usar as palavras para dizer o que pensamos. Basta uma troca de olhar e já sabemos exatamente o que é que aquele amigo nos quer dizer. Basta uma expressão, basta até mesmo a própria linguagem corporal para entendermos isso. Ora, esta ressalva no Catecismo da Igreja Católica surge porquê? Porque durante muito tempo nós tendemos a descrever Deus e a examiná-lo como se fosse à luz da ciência. E tivemos grandes teólogos importantíssimos no seu tempo e ainda para hoje, porque foram homens que nos deram a capacidade de pensar sobre, afinal, quem é Deus na nossa vida. E fizeram grandes discursos, escreveram grandes tratados, por isso podemos falar de Deus e quando nos referimos ao mal, podemos também falar do demónio e podemos falar sobre o diabo. Ainda que tudo aquilo que possamos dizer sobre estes temas possam muitas vezes estar muito distantes, porque, à semelhança do que se passa com Deus, também tem muito de ilusório e muito de engano. O combate espiritual, então, é o quê? Nesta ligação que é a religião, ou seja, podermos nos unir a Deus através da oração, temos o nosso dia-a-dia, temos a nossa forma de sermos, de estarmos, e por isso uma das preocupações que a Igreja tem desde há muito tempo
é de aproximar as pessoas de Deus. E a pergunta é, será que estamos a aproximar as pessoas de Deus para que elas fujam do diabo? Ou será que o diabo é que simplesmente se mete pelo meio, querendo que as pessoas se afastem de Deus? É exatamente sobre estes temas que nós, nos próximos programas, vamos abordar, e hoje já estamos a falar sobre o tema, já estamos a tocar nesta fragilidade do ser humano. A fragilidade da palavra, a fragilidade do pensamento e a fragilidade de podermos reunir ou de resumir uma ideia a algo que já sabemos, e o catecismo nisto é muito claro, que tem muito de ilusório, tem muito de imperfeito. Ora, pois bem, podemos então concluir que tudo o que está dito sobre o diabo na nossa vida, na teologia, tudo o que está escrito está errado e ultrapassado? Não, não é disso que se trata. Porquê? Porque o ser humano, desde há muito tempo, que tem tentado falar sobre estas questões das formas mais variadas. É evidente, se nós quisermos olhar para a história do ser humano, aliás, nós dividimos aquilo que é a história da pré-história partindo de um pressuposto. É que, na realidade, nós só consideramos história quando podemos estudar aquilo que há de registro. O que é que está registado? E normalmente apontamos a escrita, porque é mais evidente. Então, os registros escritos fazem com que o olhar seja um olhar histórico, a partir de um documento, um papiro, um livro, uma inscrição. E antes de tudo isso nós chamamos a pré-história, ou seja, uma fase em que nós não éramos capazes de comunicar. Se calhar hoje, ou a partir de agora, com esta gravação, alguém num futuro muito longínquo pode nos ouvir daqui a 1000, 2000, 3000 anos e vai conhecer um pouco da nossa realidade, da forma como pensávamos ou como comunicávamos a nossa fé, porque fica um registro. E o que é certo é que o ser humano, graças a esse registro, desde muito cedo, que foi tendo formas de falar sobre as suas sensações. E houve sempre, desde muito cedo, aquela inclinação para distinguir o bem do mal. A existência de uma força positiva e uma força negativa. Este é um outro ponto importante. Será então que o diabo é o oposto de Deus? Não. E a Sagrada Escritura mostra-nos de uma forma muito clara porque é que o diabo não é o oposto de Deus. Porque é que é um erro julgarmos que o diabo é um opositor no sentido mais perfeito do termo. Não é por uma simples razão. Quando nós olhamos para a Escritura, percebemos que Deus criou o mundo. Deus criou os astros, criou a terra, criou o ser humano, criou tudo aquilo que existe. Mas também criou os anjos. Também criou criaturas intermédias, ou seja, não são deuses, nem são seres humanos, mas que são seres puramente espirituais. E estes seres, que não são deuses, nem são seres humanos, têm uma certa realidade. E a teologia já discursou também sobre essa realidade. A realidade angelical. O que é um anjo, mais à frente havemos de falar, não é para já o nosso tema de hoje. O que importa é percebermos então que Deus é o Criador. Ou seja, é aquele que existe antes do tempo, é aquele que continua a existir depois do tempo, e por isso nós distinguimos a eternidade de infinito. Eternidade significa que é tudo para a frente. É o infinito no sentido positivo, ou seja, desde que há tempo, mas também no sentido, e vamos agora à expressão, negativo, desde que não existe tempo. Então, se Deus existe desde sempre, quando Ele criou, Ele fez com que certas substâncias, com que certa matéria, com que certas coisas passassem a existir. E os anjos, de facto, passaram a existir. Há um Deus antes dos anjos e um momento em que os anjos são criados. E nesse preciso momento, hoje, ainda hoje, a teologia, mesmo que de forma debilitada nas palavras, mesmo que seja com alguma ilusão, nós, a forma mais próxima da verdade que temos para explicar é que nesse preciso momento, então os anjos que foram criados tiveram a possibilidade de ter uma opção. Ou seguir a vontade de Deus, ou de não seguir essa vontade. E este é o momento que nos vai levar a uma figura que creio que praticamente todos conhecemos, o arcanjo Miguel. São Miguel é então a primeira imagem que vamos buscar a partir de agora. É que São Miguel, de facto,
é uma expressão humana, tanto é que é um nome que nós utilizamos para chamar alguém, de Miguel, mas esse nome carrega em si um certo simbolismo, não é? E esse simbolismo aponta-nos para uma ideia de que alguém quis ser como Deus. Quem é que quis ser como Deus? Quem é que se rebelou contra Deus? E então a história da teologia ensina-nos que a certa altura uns anjos se rebelaram contra Deus e tiveram um líder. Forças negativas se levantaram contra a positividade divina. Isto porque têm o livre-arbítrio. Ou seja, os anjos, quando foram criados, foram dotados também da capacidade de se dizer sim ou não. E naquele preciso instante, aqueles anjos teriam sido então expulsos, foram derrotados pelo arcanjo Miguel, pelas forças celestiais, e teriam sido então atirados para a terra. Para quê? Para atormentar a vida dos seres humanos. Ora, esta história, nós não podemos, e a fé da Igreja não aceita que seja uma mitologia no sentido em que o mito é uma invenção, não se trata de uma invenção, mas, por outro lado, também não pode ser vista como uma cena jornalística ou um episódio histórico que tivesse sido exatamente neste ponto. A teologia veio confirmar, ao longo dos tempos, que esta ideia é uma forma de nós comunicarmos às pessoas de uma forma que até uma criança percebe. E eu creio que já ouvimos as fábulas de La Fontaine, com a história do leão e do rato, da cegonha e da raposa, que nos transmitem ideias muito simples. Esta ideia não é assim tão simples quanto isso. Porquê? Porque se nós nos agarrarmos à ideia de que os anjos então eram mesmo aquelas figuras, aquelas criancinhas com asas, sem asas, como é que eles são na realidade? Também vamos falar mais à frente, vamos perceber como é que construímos esta imagem dos anjos, como é que ela foi introduzida na história do cristianismo. Mas para já, assumindo que podemos estar a falar de forma um pouco ilusória, vamos perceber é a ideia em si. E a ideia é que estas criaturas se separaram de Deus e passaram a habitar junto da humanidade. Ou seja, o ser humano passou a ter à sua volta forças que lhe davam uma certa inclinação para seguir um caminho, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita, de forma a poderem responder à seguinte questão: aquilo que eu quero decidir, eu posso, eu devo, eu quero? E este é um princípio básico para percebermos a nossa responsabilidade. Porque assim como nesta história os anjos tiveram a possibilidade de escolher entre um caminho e outro, nós, seres humanos, diariamente somos quase que obrigados a tomar decisões através do nosso livre-arbítrio. Se eu quiser fazer, faço. Se eu não fizer, não faço. E é daí que vem a responsabilidade. Uma criança, quando tem 4, 3 anos, nós não assumimos que aquela criança tenha a responsabilidade daquilo que fez. Ela fez muitas vezes porque simplesmente se partiu aquela jarra, foi porque lhe tocou, quis agarrar, puxou o pano. Ela não tem o uso da razão. Ela não é capaz de decidir o que quer e o que não quer. Ao contrário de nós, que sabemos exatamente aquilo que queremos, ainda que tenhamos alguma fragilidade. Já vimos que somos frágeis ao pensar, somos frágeis ao falar, e também somos frágeis ao decidir. Então, no nosso dia-a-dia, quando temos que optar, por exemplo, por fazer o bem ou deixar de o fazer, o que é que se passa no nosso coração? Pois bem, aí entra a ideia cristã de que temos, exatamente como nos mostram nos desenhos animados, que também tem muito de ilusório, que é um anjo de um lado, outro anjo do outro, e um diz sim, ajuda aquela pessoa, o outro diz não, não ajudes, ela não merece. Então este combate, que ainda não é espiritual, mas que já é um combate, em que há duas forças, cada uma a puxar para um lado, é um momento em que nós, seres humanos, somos capazes de decidir. E vejam como isto é maravilhoso. Porque somos capazes de decidir, tem valor. Porque somos capazes de decidir fazer ou não fazer, tem valor. E o valor é algo que nós temos que perceber que mexe com aquilo que somos. Vejam como Nosso Senhor, no momento em que está na cruz, tem 2 ladrões, um de cada lado, e ainda que um deles tenha cometido muitos pecados na vida, naquele instante, porque foi capaz de decidir pelo bem, porque reconheceu a sua pequenez, então foi salvo. Não foi como uma espécie de balança onde se vai pesar
se tem mais aspectos negativos da sua vida ou mais positivos para tomar uma decisão. Não. O valor do instante, aquele momento, o momento em que o Senhor lhe diz: tu hoje, ou digo-te hoje, estarás comigo no paraíso, estarás comigo no reino dos céus. Então o combate espiritual é termos esta consciência. Nós, cristãos, acreditamos que, além de Deus e além dos homens, há uma força criada por Deus que teve a opção de seguir o caminho do mal. E essa força, sim, existe e atua nas nossas vidas. Essa força está permanentemente a criar uma tensão entre aquilo que eu quero de bem, aquilo que eu quero para Deus e de Deus, e aquilo que me influencia para negar, para não fazer ou para fazer de mal. Chamamos depois diabo, demónios, Lúcifer, Baal, Belzebu. Todos estes nomes são, na verdade, formas de apontarmos o dedo para essa força que nos vai permanentemente tentar separar do caminho do bem. Ora, podíamos dar-lhes outros nomes quaisquer, porque a linguagem humana é limitada, mas todos temos esta ideia. A ideia de que há algo que está noutra dimensão, que se calhar mais acima, mais abaixo, mas é uma outra dimensão. Para quê? Para nos tentar. E por isso no Pai Nosso, e começámos este nosso primeiro episódio do tema Combate Espiritual a rezar o Pai Nosso, pedindo para que o Pai nos livrasse do mal. Então, este mal que pedimos diariamente para que Deus nos livre está presente nas nossas vidas, quer queiramos, quer não. Podemos perguntar, então, e o mal só atua sobre os maus? Não. Se calhar o mal até atua em primeiro lugar sobre os bons, porque essa força quer agarrar aqueles que estão do lado do bem. Então, e eu se comungar, se tiver uma fé firme, sólida, ele pode me tentar? Pode se aproximar de mim? Claro que sim. E temos uma prova que vem nos Evangelhos, é que o diabo também se aproximou de Jesus, sendo ele o próprio Deus. Então, se o diabo tem a ousadia de tentar o próprio Cristo, por que é que ele não nos havia de tentar a nós? Então, não é sinónimo de caminho de perfeição ter ou não ter mais ou menos tentações. Até porque sabemos que grandes santos, no seu percurso de vida, tiveram muitas e fortes tentações. Por isso, todos estamos sujeitos à tentação, a uma ação que depois vamos desenvolver no nosso próximo episódio, distinguindo o que é a ação extraordinária da ação ordinária do diabo. Mas ainda voltados para esta questão da ação do diabo nas nossas vidas, não deixa de ser curioso, porque temos que olhar não só para a teologia do Novo Testamento, mas também para a teologia do Antigo Testamento e perceber como é que surge esta ideia do diabo no Antigo Testamento. Não é fácil. Não é fácil porque quando logo bem nos primeiros capítulos, logo após a criação, Deus diz que, ou dá a ideia à humanidade de que tudo pode fazer, exceto comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Muitos continuam a acreditar que é uma maçã. Aí está a fragilidade das nossas palavras. Em lado algum está escrita a palavra maçã. É um fruto. Mas o problema não está na maçã, não está em ser ou não um fruto. O problema está na desobediência. E não deixa de ser muito interessante perceber o seguinte: Deus dá indicação à humanidade de que não pode comer do fruto da árvore proibida. Mas, e a história que nós temos, é de que Eva vai buscar a maçã por sugestão da serpente, entrega a Adão e Adão come. E para quem é que Deus se volta e faz a pergunta? Para Adão. E o que é que Adão responde? Adão faz nada mais, nada menos do que isto. Vai dizer que a culpa não é dele, não fui eu, foi a mulher que tu me criaste. Vejam a ousadia de Adão. A mulher que tu me criaste, como quem diz, a culpa se calhar até é mais tua do que minha, porque tu é que criaste aquela mulher e ela é que me entregou a maçã. E foi só por isso que eu a comi. Depois, numa visão
muito humana, não é? Deus volta-se para a mulher e diz-lhe: então, foste tu que desobedeceste? E Eva vai dizer: não, foi a serpente que está ali no jardim, que me seduziu e que me levou a comer aquela maçã. Pois é, afastar a culpa para os outros. É o que Adão faz, é o que Eva fez. E por isso temos que perceber, afinal, quem é que nós somos nesta relação entre eu e Deus? O que é que nós fazemos quando temos a ideia de que existe o mal no mundo? Que posição é que nós temos? Então, a partir destes 3 pressupostos que hoje aqui falamos, a fragilidade das palavras humanas, do nosso pensamento, mas a certeza de que existe o mal no mundo, como é que podemos ter consciência de que existe um combate permanente entre as forças do bem e as forças do mal? Que Deus nos ajude neste combate e que nos acompanhe nas próximas lições para percebermos exatamente como é que nós podemos contribuir para um mundo melhor, para um mundo mais próximo de Deus, de forma a que a nossa experiência de fé seja um amor que seja um verdadeiro combate a favor do bem e contra o mal.